Estamos recebendo nesta manhã o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, o Júnior Mock. Presidente, em poucos dias de governo Temer, né, a primeira baixa aconteceu, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, pediu licença e aí ontem mesmo exonerado, depois da divulgação de uma gravação em que ele supostamente sugere um pacto para tentar barrar a Operação Lava Jato. Neste momento, é tudo que o Brasil não precisa, né? Mais escândalo ou dificuldade dentro do governo para se reerguer. Mais um problema, mas eu acho que a população, será que vai entender mais um problema dentro desse nosso país? Bom dia, um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz. Prazer é meu poder estar participando deste programa e conversar com a população campograndense e sul-mato-grossense. O governo iniciou agora, obviamente, o presidente não tem bola de cristal, né, na nomeação e na escolha dos seus ministros. Obviamente isso se faz diante de toda uma conversa com os partidos políticos na composição da sua base de governo, e há as indicações, e obviamente o governo não sabe exatamente ou não tem conhecimento até onde vai o envolvimento daqueles que ocupam, né, os cargos de ministro ou qualquer que seja outro cargo público. Aí eu entendo que tanto quanto o Romero Jucá ou qualquer outro que eventualmente esteja envolvido, né, dentro, não dessa, mas de qualquer outra operação deflagrada pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público, obviamente até para que permita uma investigação do caso de forma imparcial, realmente tem que se afastar. Acho que o ministro Romero Jucá tomou a decisão correta. Me afasto do cargo para não prejudicar, né, o trabalho do Ministério do Planejamento e as ações do novo governo, e vai ser investigado. E assim espero que todos os outros o façam, porque senão nós não estaríamos assim. Se tivesse havido por parte daqueles que inicialmente estavam sendo investigados o afastamento, as coisas não teriam chegado ao ponto que estão. Eu acho que tem o problema, aventou, está sendo investigado, é suspeito, tem fundadas, não seria provas, mas indícios da participação. O cidadão tem que ter, no mínimo, o bom senso de se afastar para não prejudicar o país, né? Porque aí é um prejuízo ao país, porque o cidadão não dá conta de tocar o Ministério do Planejamento, de pensar na recuperação econômica do país, que nós precisamos de planejar as ações do governo, estando sendo investigado, estando todo dia tendo que prestar depoimentos à polícia. Presidente, o Estado de Mato Grosso do Sul, nessa composição do Ministério do Temer, mais uma vez ficou de fora. O Centro-Oeste foi beneficiado com a nomeação do Blairo Maggi para ministro da Agricultura, o super-ministro Henrique Meirelles é de Goiás, e Mato Grosso do Sul ficou fora. Quer dizer, tudo bem, eu acho que a gente já está acostumado a ficar fora do ministério. Mas ficar fora da SUDECO também, ô deputado, você não acha que merecia o empenho da nossa bancada de deputado estadual, deputados federais, para exigir que pelo menos a SUDECO ficasse com Mato Grosso do Sul? Olha, Sérgio, primeiro parabenizar porque eu vi, né, o primeiro alerta que partiu de você num programa aqui no Tribuna Livre na semana passada. Eu estava sintonizado. Há uma preocupação. Quem está conduzindo esse processo é a bancada federal, os 3 senadores e os deputados federais do Estado. E há uma discussão acerca do nome a ser indicado para a SUDECO. Há um estabelecimento aí dessa discussão de um consenso mínimo em cima de um nome que será apoiado pelos 3 senadores e pelos deputados federais de Mato Grosso do Sul, que compõem a base do governo. O que nós, nesse final de semana, inclusive, numa conversa que tive com o senador Moca, segundo
as informações que nós tivemos é que na discussão com a Casa Civil, essa indicação estaria a cargo dos senadores. Portanto, nós temos 2 senadores do PMDB, o Moca e a Simone, e o terceiro senador que tomou posse recentemente do PSC, que é o senador Pedro Chaves. Portanto, a união dos 3, obviamente, o consenso mínimo estabelecido entre eles é que determinaria, claro, que dentro de um currículo que o cidadão tem que ter para ocupar um cargo dessa envergadura. Mas essa nomeação da SUDEC está em processo de discussão e o Mato Grosso do Sul tem, pelo menos nas discussões que nós tivemos e no conhecimento que eu tenho, né, das conversas com os nossos senadores, o Mato Grosso do Sul tem reivindicado, a bancada do Mato Grosso do Sul tem reivindicado a nomeação do superintendente. Com relação Bom, agora vamos falar um pouquinho da sucessão municipal, focando o Campo Grande. O PMDB, há algum tempo, havia praticamente jogado a toalha com relação à candidatura a prefeito, tal, com a desistência do Putineri, do Marum, do Moca, quer dizer, nenhum PMDB... Cogitou-se até da possibilidade do PMDB apoiar um candidato de outro partido, né, fazer uma composição com o PSB, outro partido. E parece que agora foi realmente definitiva a indicação do deputado Márcio Fernandes para a prefeitura. Como é que fica a situação de Campo Grande? Vai ser assim mesmo, deputado? Olha, eu fui convidado a semana passada para participar de uma reunião da comissão executiva do Diretório Municipal do PMDB com todos os pré-candidatos a vereadores do PMDB na capital. Né? Nós temos 31 pré-candidatos, estavam presentes nesta reunião 30 dos 31, além dos membros da executiva municipal do partido. E lá, com a presença do deputado estadual Márcio Fernandes, houve uma manifestação muito positiva por parte dos membros da executiva e também dos pré-candidatos a vereadores, no sentido de apoiar a candidatura do deputado Márcio Fernandes. Então, é uma candidatura que ela, internamente, dentro do partido, eu não vou dizer que ela tem unanimidade, mas ela tem hoje um amplo apoio da maioria do diretório municipal. E nós, obviamente, na executiva estadual, nós vamos referendar, porque quem pode vir lá discutir e dizer para nós, olha, isso nós queremos ou não, é o próprio diretório municipal, são os pré-candidatos a vereadores, são aqueles que vão participar diretamente do processo municipal. Então, hoje, o PMDB tem um pré-candidato, e esse pré-candidato é o deputado estadual Márcio Fernandes. Nós continuamos o diálogo com o PSB, com a deputada federal Tereza Cristina, e nós continuamos o diálogo com o PR, na figura do empresário Sérgio Longen e também do deputado estadual Paulo Correia. Deputado Júnior Mock, com relação a deputados candidatos, hoje... Quantos deputados se apresentam como pré-candidatos aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Quantos pré-candidatos a deputados nós teremos? Deputados candidatos a prefeito? Você fez uma pergunta assim que eu não parei para... Mas nós temos o deputado Ângelo Guerreiro, pré-candidato a prefeito de Três Lagoas. Nós temos o pré-candidato Marquinhos Trade, pré-candidato a prefeito da capital, o Márcio Fernandes, que também é pré-candidato a prefeito da capital, e nós temos o Renato Câmara, que é pré-candidato à prefeitura de Dourados. Por enquanto, são os 4 nomes, a princípio, assim que eu me lembre, dentre os estaduais. E tem o Coronel Davi. Não, e tem o Coronel Davi, pré-candidato a prefeito na capital. Portanto, são esses, a princípio, são esses 5 nomes. Devem ter outros, né, manifestando interesse. Eu vejo o Felipe Orro também falando da disposição dele de concorrer à prefeitura da capital, a deputada Mara Caseiro, mas não sei ainda se tem alguma definição. Mas nós deveremos ter pelo menos uns 5 deputados estaduais concorrendo à vaga de prefeitos em algumas das cidades do estado. Sempre que a gente anuncia a presença do presidente da Assembleia aqui, as perguntas que vêm com relação ao concurso público. Todo mundo quer fazer o concurso público da Assembleia. Aliás, não só da Assembleia, qualquer concurso público atrai muita gente. Sobretudo na crise.
Mas, deputado, como é que está o concurso público da Assembleia? Deixa eu dar uma explicação rapidinha, Sérgio, que é importante para que as pessoas entendam. Nós abrimos o processo licitatório para a contratação da empresa que realizará o concurso público. Pois bem, nós criamos uma comissão de realização de concurso, convidamos para fazer acompanhamento das ações um representante do Ministério Público e um representante da OAB. Foi feito a licitação na modalidade pregão, entretanto, houve uma falha que a gente tem que reconhecer no edital, o não estabelecimento do preço mínimo, porque você faz um preço de referência. Esse preço de referência que nós tiramos, que foi no edital, foi extraído de proposta de 3 grandes empresas que realizam concurso no país. Nós estabelecemos um preço de referência para a abertura do edital. Entretanto, no momento da licitação, na modalidade pregão, venceu o concurso uma empresa que ofereceu, não chegou a 15% do valor de referência. O valor, para todas as instituições que trabalham com concurso público sérias, sabe, e esta informação nós tivemos, que não dão conta de realizar com aquele valor. Então, pelo fato de ter havido uma falha e não ter estabelecido o preço mínimo, a comissão entendeu por bem anular o edital do concurso. Então, o edital do concurso foi anulado. Aí, incontinente, a comissão nos orientou a pedir a proposta das 3 maiores empresas que realizam concurso no país: a Fundação Carlos Chagas, a Fundação Getúlio Vargas e a CEBESP da UNB, da Universidade de Brasília. Nós solicitamos, porque ambas, as três fundações, você pode realizar a contratação por inexigibilidade, porque são fundações e por conta da notória especialidade dessas empresas que realizam no Brasil inteiro. Então, nós pedimos a proposta das 3, e dentre as 3, a melhor proposta apresentada foi a da Fundação Carlos Chagas. Então, nós contratamos a Fundação Carlos Chagas para realizar. Nós estamos na fase agora de assinar o contrato com a Fundação, que deve acontecer essa semana ainda. A Fundação vai trazer, ela apresenta um plano, um planejamento das ações. Primeiro, das inscrições, da elaboração da prova, da aplicação da prova, da correção. Então, ela faz todo um cronograma. Então, nós estamos esperando a apresentação desse cronograma. A nossa intenção é que a abertura das inscrições ocorra ainda nesse mês de junho e nós possamos realizar o concurso no início do segundo semestre, para dar posse já até o final do segundo semestre, vencida todas as etapas, recursos e tal, para a gente conseguir dar posse ainda esse ano para aqueles que passarem no concurso dentro do número de vagas estabelecidas pela Assembleia Legislativa. Bem, nós começamos esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, falando da primeira baixa do governo Temer, mas vamos falar agora da expectativa que o presidente da Assembleia, o deputado Júnior Mock, tem com relação a esse governo que se apresenta a princípio por 180 dias ao país e que precisa em 180 dias, não, em 30 dias, né, já dá um resultado positivo para a população. Qual é a expectativa do Júnior Mock com relação a esse governo? Olha, a expectativa de todos nós é muito grande. E a grande preocupação que todos os cidadãos, e nós de modo especial, em especial nós que somos do PMDB, do partido do governo, é que não haja frustração dessa expectativa. O Brasil não aguenta mais isso, né? Nós queremos um governo que realmente tome decisões firmes, um governo que realmente haja no sentido da recuperação inicialmente da nossa economia, de gerar o equilíbrio e de gerar, acima de tudo, perspectivas, atrair novos investimentos e gerar, eu falo assim, a credibilidade institucional que esse país precisa. Essa é a nossa expectativa. O presidente Michel Temer, preparo para isso ele tem, experiência para isso ele tem. Já foi secretário de Estado do Estado de São Paulo, já foi deputado federal, já foi presidente da Câmara dos Deputados por 2 vezes, vice-presidente, é professor de Direito Constitucional, é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Então, assim, tem preparo, tem bagagem intelectual, conhece a realidade brasileira e
obviamente tem que se acercar de um bom time que possa contribuir e influenciá-lo positivamente para que ele tome medidas corretas. A gente sabe que serão medidas duras às vezes, questionáveis dentro da discussão, porque chega um momento de crise, de dificuldade, não existe medida onde o cara acha que alguém não vai sofrer consequências. Nós estamos vivendo um momento difícil para recuperar, é aquele velho ditado, ninguém faz omelete sem quebrar os ovos. Então, é momento de quebrar os ovos, mas é momento de fazer um bom omelete, de juntar um governo que eu falo de transição, é um governo que tem que se preocupar com uma coalizão nacional, de envolver não só a classe política, mas todos os setores da sociedade em torno de propostas e de objetivos comuns, estabelecer consenso mínimo em termos de determinadas ações e metas que o governo tem que atingir e dentro desses consensos ir construindo dia a dia. Eu acredito no governo, acho que o governo precisa desse apoio, precisa realmente que a sociedade nesse momento se una em torno desse governo. Não vou discutir, tem muitas discussões, o governo foi golpe, deixou, isso é fato que aconteceu, o processo de impeachment é um processo legal, constitucional, vai continuar, tem a oportunidade da defesa, não sei o que vai acontecer, mas o fato é que hoje tem um novo governante, esse novo governante precisa tomar decisões e precisa que estas decisões tenham respaldo da sociedade. Deputado Júnior Mock, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, nosso muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa Tribuna Livre, pelos esclarecimentos e, claro, independente de partido político, que é bom para o governo, não precisa ser aprovado, como acontece aqui no Mato Grosso do Sul, que é bom para a população, e que o governo manda para a Assembleia Legislativa, tem o apoio de todos os vereadores, de todos os deputados, inclusive da oposição. Eu acho que é o que nós precisamos para o nosso país, para que nós realmente consigamos nos reerguer. Com certeza, a gente tem procurado fazer isso, estabelecer os consensos. Não posso, de forma nenhuma, reclamar da capacidade de diálogo do governo. O governo tem se aberto ao diálogo. Muitos dos projetos encaminhados para casa pelo governo, eles são discutidos antes, o governador nos chama, a gente discute, debate, algumas questões alteramos, para poder atender não só o interesse, não é o interesse da classe política, mas dos segmentos da sociedade, e por conta disso a gente tem avançado. Então entendo que não deve ser diferente também no cenário nacional. Quem está lá, o deputado, o senador, ele representa a sociedade, claro, e não ao interesse próprio. Eu acho que chega um momento que, não chega um momento, eu acho em todos os momentos, o interesse do Brasil, o interesse do Estado de Mato Grosso do Sul é maior, muito maior, está muito acima dessas discussões pequenas e menores, que são as discussões partidárias, as discussões de interesse, de ocupação desse ou daquele espaço. Muito obrigado, um bom dia, uma ótima semana, deputado. Muito obrigado, um grande abraço e fiquemos todos com Deus.